Vou começar a colocar os diagramas agora para todo mundo pensar aí. E aí a dinâmica vai ser o seguinte: eu coloco o exercício, né? Opa, Carla Armed, obrigado aí pelo sub também. Muito obrigado. E eu vou colocar os diagramas, eu coloco um tempo, aí quando tiver acabando o tempo, todo mundo começa a jogar as respostas aí no chat, tá? Aí depois a gente pega e faz o tirar dúvidas aí, faz a correção dos exercícios e a gente vai explicando, tá? Pessoal, é o seguinte, pra gente começar, tá? Eu e o Danilo a gente vai continuar batendo um papo aqui, mas pra gente não estender muito, pra começar os trabalhos de hoje, então eu coloquei um diagrama aqui do Casparian. Todo mundo sabe o Casparian aí, né? Tem várias composições, né? Talvez ele seja um dos maiores enxadristas aí da história, né? Que faziam essas composições. E claro que tem composições extremamente difíceis do Casparian, mas eu trouxe uma bem light hoje, tá? Só pra gente introduzir esse assunto da criatividade, porque o Danilo ele separou uns diagramas bem legais, bem criativos, e foi engraçado que eu também tinha separado alguns assim que a resolução ela não depende somente do cálculo, não depende somente de você pensar em lance candidato, cálculo de variante, etc. Não, você tem que usar um pouco da sua criatividade. Às vezes, um plano você consegue matar o exercício muito mais rápido do que ter que ficar calculando todos os lances candidatos aí que você pode listar, tá? Então, pra gente começar agora, alguém já conhece esse do Casparian? Alguém quer arriscar esse do Casparian só pra gente começar a fazer uns debates? Como a gente tem um delayzinho, então provavelmente vai demorar um pouquinho para começar a chegar as mensagens aqui no chat. Mas se alguém já conhecer esse ou quiser arriscar alguma coisa, tá, gente? Joga umas brancas e mate em 4, tá? Enquanto isso, ó lá, já acho que já tá chegando. Não conheço, mas analisei C4. Ó lá, já tem um lance candidato aqui. Qual que é a ideia do C4? Tentem pensar da seguinte maneira, tá? Ó, me parece C4, estão mandando. Quem mais? Tem mais lances aí também que a gente tem que analisar. Então é legal que a gente faça uma lista preliminar aí, né? Porque hoje a gente vai ter que treinar uma técnica que vem um pouco antes dos lances candidatos, tá, gente? Então, assim, geralmente quando você vai resolver um exercício de tática, você vai tentar resolver o quê? Tentando os lances mais forçantes, tá? Logo de cara você vai fazer uma lista de lances candidatos que sejam forçantes, cheques, capturas, ameaças, etc. Mas só que hoje a gente vai trabalhar uma etapa um pouquinho anterior, que é uma etapa que chama-se visão geral. A visão geral é o seguinte: antes de você sair calculando desembestadamente, né? Você tem que fazer tipo como se fosse um rascunho da posição e tentar entender o que está acontecendo. Tá? Em primeiro lugar, você tem que entender o que está acontecendo. Depois que você entender o que está acontecendo, aí você começa a fazer o cálculo, tá? Então essa é a dica aí para resolver vários diagramas de hoje. Não são todos os diagramas que você vai ter que fazer visão geral, etc e tal, tá? Muitos deles, assim, vocês vão matar no lance candidato, mas hoje vamos tentar trabalhar um pouquinho mais a visão geral. Vamos ver, Matheus, torre F5, mas não vai dar mate em 4. Torre F5 já ameaça o mate, né? Então, esse detalhe o Matheus aí já conseguiu entender que o rei ele tá cortado na coluna A e tá tomando mate, né? Então a gente precisa arrumar uma situação aí, um jeito para tentar dar um mate nesse rei, né? Mais alguém tem alguma ideia? Ó, o Matheus arriscou torre F5, o Ninja aqui arriscou C4. Isso, arriscou C4. Mais alguém quer postar mais alguma coisa? Senão eu já vou pro Chess Base aqui, já vou resolver com vocês. Esse daqui você conhecia, Danilo? Esse aqui é bonitinho, cara. Esse aqui você vai gostar. Não, esse aí. Mas Não? eu Ele dá um tô vendo trabalho, viu? torre aqui, viu? Esse daí ele dá um trabalho, viu? Vamos ver se chega Tem mais uns, alguma coisa. tem uns temas de fechar o rei ali para
o rei não subir ali, né? Em A6 ali, né? Isso. Vamos ver quem mais. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte: vamos pro Chess Base, porque esse daqui é só pra gente começar, tá? Daqui a pouco a gente vai soltar os diagramas da pesada mesmo aqui pra vocês começarem a resolver. Então, isso que o Danilo falou e que o. Deixa eu ver quem que falou também. Ninja aqui também falou que tem que fechar a saída do rei. Então, com certeza, né? O C4 ele tá. Ele tá conectado com a ideia de tirar a casa B5, né? Assim como esse lance que o Matheus sugeriu aqui, né, de jogar um torre F5, também está conectado em tentar dar um mate, né? Então a gente faz essa visão geral e entende que o seguinte, que a ideia das brancas aqui, né, seria basicamente o quê? Seria jogar um cavalo C6 ou fazer essa manobra que o Matheus falou, né? Ô, né? Douglas, Oi? pensei aqui num torre F3 aqui. Torre Torre F3? Torre F6. Não sei se é interessante, mas eu estou ameaçando o cavalo B5 cheque seguido De de torre torre A6 mate, né? Isso, isso. É uma ideia. É uma ideia. Aí, torre F6, na verdade, né? torre F6. Eu não sei, eu acho que talvez aqui dê pra jogar, por exemplo, um dama B2, que tenta defender isso, né? Torre Alguém achou F6 mais aí. alguma coisa aqui depois disso? E agora atacou o cavalo e defendeu a casa B5, né? Creio que a defesa seja essa, depois precisa checar o computador. Mas que nem o que eu tava falando, a ideia aqui seria dar um cheque, por exemplo, em C6 ou B5, né? E quando o rei vem para A6, a gente dá o cheque em A8, né? E o rei teoricamente não teria casa, só teria essa casa B5, né? Então é mais ou menos assim que a gente vai ter que fazer, gente. A gente vai ter que entender qual é o problema da posição e geralmente isso daí vai ser a chave para você encontrar o primeiro lance, tá? Então, né, fazendo essa visão geral do que está acontecendo na posição, né, a gente consegue encontrar então, na verdade, o pessoal do chat já até acertou, né, que é o C4. Então, o C4 aqui é o seguinte: se jogar, por exemplo, um dama H1, tá? O lance aqui é o seguinte: cavalo C6, né? O rei não tem casa e eu torre A8, checkmate, tá? Então essa é a ideia principal. Se vier um lance como, por exemplo, C4, ele jogar dama E3 ameaçando o cavalo, e depois ele conseguiria cobrir, aí você vem com o cavalo por B5. Aí olha que sensacional, cavalo B5, rei A6, torre A8, cheque, e aí só pode cobrir de dama e checkmate, torre por A7, mate. Então, quando joga o C4, né, voltando aqui na posição inicial, jogou o C4, dama por C4, claro, a gente tem que analisar esse lance, né? Mas aí, novamente, ó, cobre o cheque com cavalo C6, rei vem para A6, torre A8, rei B5 e torre A5, mate. Então, uma posição sensacional aqui do Kasparian. E isso, o pessoal tá perguntando dama por C4, então dama por C4 a gente já mostrou. E o mate do Mickey aí, né, que o Matheus fala quase todo treino, ele aparece aqui e fala que isso aqui chama o mate do Mickey, né? É o mate com as duas orelhinhas do Mickey aqui. Poderia chamar de mate Y também, né? Olha, acho que eu tô criando um novo nome aqui pro mate do Mickey, viu? E se toma o cavalo também tem mate? Acho que você tá falando nessa posição, né? Exatamente. Se toma o cavalo, né? Aí rei toma. Único lance seria rei A6 e torre A8 mate, né? Também sequência forçada aqui de checkmate.
Então, gente, é isso que eu queria falar pra vocês, que essa maneira mais criativa de vocês resolverem o exercício, o que você tem que fazer? Primeiro você tem que imaginar como que seria a posição do mate, a posição final, o que você quer fazer. Depois que você imaginou o que você quer fazer, você começa a encontrar esses lances de como você vai encontrar o arremate. Então, seguinte, pessoal, já começamos aí com o Casparian, logo para começar, né? Barra pesada, mas agora a gente vai colocar algumas partidas, tá? Vai ficar um pouco mais tranquilo, ou não. Então é o seguinte, coloquei aqui na tela, tá bom? Então é o seguinte, o primeiro exercício é uma partida do Cotronias, tá? Então jogam as brancas e mate em 2. Esse você tem que usar um pouquinho essa pitada aí de criatividade. E o segundo, ele é bem legal, já envolve mais o cálculo, né? Que é uma posição que o Danilo trouxe aí. Botvinnik versus Elvi, 1948. Ninguém conhece essa partida. Partida clássica aqui, sensacional. Gostei que o Danilo trouxe umas partidas clássicas bem legais. Bem legais aqui. Então é o seguinte, gente. Olha, acho que 3 minutinhos dá pra todo mundo matar, né? Eu vou colocar o cronômetro na tela e aí a gente faz o seguinte, tá? Quando tiver acabando o tempo, comecem a jogar as respostas aí no chat, tá bom? Enquanto isso, a gente vai batendo um papo aqui. 3 minutos, valendo. Ó, o Gregão aí na área, falando grande Cotronias. Aprendi a jogar Índia do Rei com as partidas dele. Não, sensacional, né? Inclusive, livros deles fantásticos, né? Quem mais tá aí? Ô, a Bezerra da Silva! Olha quem está aí! Alessandro Bezerra, tudo bem, Bezerra? Obrigado aí por participar, viu? Olha, já vou te avisando, tem uns diagramas difíceis hoje aí, viu, Bezerra? Se puder ficar aí um tempinho com a gente, acho que você vai gostar das posições aí. Tem umas posições casca-grossa aí, viu? Principalmente no final. No final eu faço o desafio final, que são os mais difíceis, né? Então, se puder ficar aí na área, demorou. Acho que você vai curtir bastante. Bom, enquanto isso, vamos conversando aí, né, Danilo? Essa parte tática aí, como que você trabalha com os alunos? Você costuma explicar os temas táticos? Você falou que você indica sites, né? Tipo o Chess Tempo, ou você passa algum aplicativo, algum livrinho? O que você faz assim para trabalhar essa parte tática com eles? Olha, a parte que eu mais trabalho no xadrez é a parte tática, né? Legal. Eu deixo de trabalhar a abertura, né? Não trabalho, não é o começo do xadrez. A gente fala aí que o xadrez a gente tem que começar pelo final, né? Uhum, Então, várias posições de torre, Lucena, Philidor, uhum. posições aí de temas de cravada, temas de desvio de peça, temas de ataque duplo. Então, essa parte é o que eu mais trabalho Legal. para que eles consigam calcular, né? Depois que essa parte ela está muito bem trabalhada, aí eu começo a falar de pouco de abertura, falar que o que claro, eu sempre falo de desenvolvimento de peça, e Uhum. não a abertura em si, né? E que a gente precisa saber onde colocar as peças no lugar correto. Aham. Mas algumas armadilhas para a gente não cair naqueles torneios escolar e levar aqueles É, né? mate ataque fegatelo, mate do pastor aí. Aham. Então ensina a defender, né? A gente ensina a defender e eles não levar esses mate chatinho aí, né? Tá certo. Mas eu trabalho é o que eu mais trabalho essa parte tática mesmo, Legal. né? Legal. Pessoal, se vocês já encontraram aí, podem começar a mandar no chat, viu? Pode começar a mandar aí. Interessante. Acho que principalmente pra criança, assim e tal, pelo menos quando eu dava aula, né? Eu trabalhava bastante com xadrez escolar.
Acho que em primeiro lugar você tem que fazer a criança não perder, né? Tipo, porque senão ela vai aprender, mas pá, vai tomar um pastor. Então acho que legal, é isso que você falou, é legal. Ensinar umas armadilhas básicas, né? E depois começar, né, a trabalhar um pouco mais as outras fases do jogo, né? Acho que isso é importante. Mas realmente, trabalhar a abertura puramente, né? Hoje até alguém perguntou lá no grupo de São Caetano, né? Pessoal perguntando, ah, mas a abertura, isso, aquilo. Assim, gente, claro que é importante você ter um repertório, assim, básico de abertura, você conhecer o essencial daquela abertura, assim, mas não precisa fazer aquele estudo, aquela base aprofundada, super teórica, não. A indicação que, assim, que eu sempre recebi dos meus mestres e que eu sempre repasso para os alunos é exatamente a mesma que eu estava conversando com o pessoal lá no grupo. Tem que estudar xadrez, tem que entender meio jogo, tem que entender final, tem que entender estruturas, estratégia, tática, cálculo, ou seja, são outros temas e a abertura ela acaba tendo um peso um pouco menor, porque não adianta nada, você faz uma abertura toda certinha e no lance 14, quando acabou a abertura, você desenvolver as peças, você não sabe para onde tem que ir, né? Olha lá, tem o pessoal mandando ver. Ó, o Rodrigo tá aqui na área também. Ô, É, maravilha. comentar aqui, bastante companheiros de equipe aí, Vários, Felipe né? Rodrigo, Matheus Ramos, participamos de vários regionais aí, inclusive com o Douglas também, né? Sim, Fizemos parte de várias equipes, né, Douglas? nossa, Interclube, regionais. várias. Bom, vamos ver se o pessoal tá acertando aqui. O Felipe Cordeiro falou pra você comentar da partida da vida depois, Danilo. Foi Co- um co- sacrifício de dama. Qualquer dia a gente traz a partida da vida do Danilo aqui. A gente vai fazer análises minuciosas da partida da vida do Danilo. Vamos ver. O primeiro, Torre E8. Tá, pessoal, só deixa eu falar o seguinte: quando vocês mandarem as respostas, tentem mandar uma variante, tá? Não só chutar o primeiro lance, porque os exercícios aqui tem alguns que tem umas pegadinhas aí, tem que tomar cuidado, tá? Mas assim, tente mandar pelo menos, né? Por exemplo, a Matin 2, tente mandar as sequências, as variantes, etc. Mas beleza, bom. Estão chutando aqui. O Ninja aqui rolou um Torre 8. Olha lá, o Rodrigo, Torre 8 cheque. Quem mais? Ninja, tirar a dama da diagonal no primeiro ou fechar. Isso. Se o bispo toma, dama F8, dama 8. Ó, o pessoal tá matando aqui. O Felipe e o Rodrigo estão matando. Legal. Torre 8. Nossa, o pessoal tá mandando código aqui. O que é 94, gente? 94 igual a Torre 8 cheque? Eu. Ah, tá. 94 é porque o ano de 94, né? E o do ano de 48. Olha, eu entendi o código, cara. Caramba. Ô, louco, já posso trabalhar na KGB. Pessoal, é isso aí. Pô, a maioria tá acertando, né? Então é o seguinte, o da esquerda é um pouquinho mais fácil, o da direita um pouco mais difícil e daqui pra frente o negócio começa a ficar cada vez mais difícil, tá? Já vou avisando vocês. Mas antes de seguir em frente, vamos conversar aqui. Eu vou colocar o Chessbase, tá? Chessbase já tá na tela e eu vou comentar com vocês então o primeiro exercício que eu trouxe. Depois o Danilo vai comentar esse segundo exercício. Só um segundinho, deixa o Chessbase destravar. Muito bem, pessoal. Então aqui, o que a gente consegue olhar e chamar atenção, né? Esse rei aqui em H8, ele está extremamente exposto, né? Tem aqui, eu tô dominando as casas brancas aqui com esse bispo e com a dama. Eu também tenho uma torre aqui que está entrando. E, sei lá, né? Se eu tivesse em uma partida Blitz, sei lá, os primeiros temas que eu pensaria seria passar a torre na sétima, né? Torre E7 tentar dar mate em H7, que seria o mais óbvio, né? Mas só que a gente já vê logo de cara que não é possível,
né, a gente passar a torre na sétima. Então muita gente pode pensar, por exemplo, eu vou tomar esse cavalo e quando toma aqui eu simplesmente trago aqui, né? Mas aparentemente acho que vai dar mate também, né? Se vir um dama G8, deve ter um dama F6. Aí tem que cobrir mate. Mas antes disso, acho que sacrifica a dama e segue jogando, né? Quando chega aqui, simplesmente sacrifica a dama. Tá, com certeza tá perdido, né? Mas pelo menos segue jogando mais alguns lances, né? Então, esse bispo por C6, ele viria numa visão geral, tá, gente? Então, eu fazer um plano assim, eu acho que eu vou entrar com a torre na sétima, parece que é legal, mas logo de cara a gente faz esse cálculo rápido, já vê que não dá muito certo. Então aí a gente começa a pensar o quê? Um pouco mais criativamente, né? Então a criatividade aqui vem com o lance torre E8, tá? Se seguirem assim as dicas, né, que a gente sempre dá aqui no canal de começar a calcular pelos cheques, né? Então os cheques que a gente tem disponível teriam dama F6, que a gente entrega a dama, não acontece nada. Tem aqui dama G7, H7, que também entrega a dama, né? F8 também entrega a dama. G8, você simplesmente vai trocar as damas e não tem mate. Então os cheques de dama a gente já vê que não prestam para nada. Então o segundo cheque aí que a gente avalia, torre E8, parece um lance estranho de cara, mas logo em seguida a gente já vê que esse lance é sensacional, porque a gente usa o tema de interceptação, né? Quando você coloca aqui a torre E8 e você simplesmente intercepta a defesa, né? Ele tem que colocar esse bispo aqui e vai acabar tirando a defesa da oitava fila. Depois de bispo por E8, eu tenho dama G8 mate. E tem outro mate aqui também muito bonitinho, que caso você tome de dama e fale, agora estou ganho, né? Na verdade não, na verdade o teu rei tá aqui no canto do tabuleiro, né? E você vai tomar um mate agora com dama em F6. Então, belo arremate aí do Cotronias. Vamos para o próximo, agora o Danilo vai comentar com vocês o próximo. Danilo tá na tela se quiser comentar o diagrama do Botvinnik versus Max Euwe 1948. Você já tá aparecendo aí para você? Ainda não, daqui a Isso. pouquinho vai. Isso. Quando você começar a Já comentar, isso. Você vai comentando aí, eu vou puxando as setinhas aqui e vou exemplificando pro pessoal, tá? Tem pessoal que já está respondendo aí, mas Tem eu que ver a acho eu, sequência, né? eu sugeriria para vocês falarem a sequência, não só o primeiro lance, Porque tem tá? uns detalhezinhos bem É, peculiares, né? tem um aluno meu aí que entrou aí, o Lanzin 29 aí, o grande Gabriel Celan, Ah, legal. é um dos alunos que eu estava comentando aí que acompanha bastante lives aí dos GMs. Aham. Ele começou muito bem aí, né? Já falou o lance E7 aí no diagrama do Euwe, né? Então, vamos tentar aí seguir com o lance. Depois de E7 vem em torre F7. Bom, O que pera aí rapidinho, só deixa eu passar aqui acontece no depois diagrama. disso? Pera aí. Deixa eu ver se já apareceu na tela. Apareceu aqui, né? Bom, o lance então E7. Estão solicitando um lance E7 aí, mas depois de E7 acho que tem que jogar a torre F7, né? Isso. Tem duas opções, né? Ou eu vou jogar a torre em F7, porque tá tomando cheque, ou vou jogar o rei em H8. E aí pendurou cai a torre, né? Se rei H8, né? Eu tomo E por F8, né? Faz dama, retoma, mas aí o branco fica com uma peça a mais. Uma Então, torre limpa, né? na verdade uma peça, né, que tava com a qualidade a menos. Ah, sim, Então o E7, depois de E7, torre F7, né, você sugeriu. sim. E aí?
Pode seguir analisando aí pro pessoal. O torre F7, acho que é o menos pior aí, que foi que seguiu na partida, né? Aham. E depois de torre F7, qual seria o lance que arremata a posição, né? Pode mandar, pode seguir na análise aí. Posso falar já o lance? Pode. Quem tinha que mandar já mandou já. Já comentaram aí o brilhante bispo D5. Isso, bispo D5. Bispo D5. E não tem o que fazer. Cai a peça, cai cavalo. Isso, Pode retomar o bispo porque o peão está promovendo ali, né? isso. Então, só para ilustrar aqui pro pessoal, né? Fazer uma variante ilustrativa aqui, né? Ao invés de tomar direto a torre lá em F7, né? Que muita gente seria guloso de tomar a torre F7, né? Aqui faz o seguinte: desculpa, joga bispo D5, tá ameaçando o cavalo, né? Agora você tem duas cravadas aqui com esse bispo. Olha que sensacional essa posição, né? Você tem a cravada, né, da torre em F7, tem a cravada do cavalo em C6. Então, por exemplo, uma variante como torre C8 para defender o cavalo de C6, simplesmente E8 dama, né? E quando toma torre por E8, bispo por C6, né? E agora você está atacando a torre de E8 e ainda a torre em F7 ela está numa posição terrível. Porque, por exemplo, quando você tira a torre para D8, bispo D5 e novamente crava a torre de F7, né? Então agora sim vai ficar com bispo a mais, ficar com peça a mais aí, vantagem decisiva. Legal, esse diagrama aqui é sensacional. Esse daqui, o primeiro lance é meio intuitivo, o E7, né? Mas o bispo D5 é algo assim extraordinário, né? Bom, gente, vamos aqui para o próximo diagrama. Então, Falam que a melhor ameaça não é o ato, né? É a execução. Continua ameaçando ali, né? isso, fica ameaçando. Vamos lá. Bom, seguinte, pessoal. Nesse primeiro diagrama aqui da esquerda, Danilo trouxe uma partida do Alikini contra o Lasker, tá? Então jogam as brancas e mate em 4. E no segundo diagrama, esse daqui vocês vão ter que botar a cabeça aí para fritar, porque esse daí vai ter que usar criatividade, tá? Então uma partida do Marin com o Georgiev. Então, jogam as brancas e mate em 2. Esse segundo aí é sensacional. E o primeiro também, né? Esses dois aqui são maravilhosos. Vou colocar 3 minutinhos aqui na tela, porque senão, né, a gente vai ficar até amanhã aqui. Vamos. Deixa eu colocar aqui o cronômetro pro pessoal. Valendo. Quando chegar no finalzinho aí, podem começar a disparar, viu, gente? Pode começar a disparar. Maravilha. Danilo, você estava me falando que, agora falando de sua parte como jogador, né? Eu sempre pergunto pro pessoal que vem aqui, pros convidados, né? Que você tá comentando comigo que um tempo atrás estava fazendo aula e pegou bastante essa bagagem de xadrez clássico, né? Foi com quem? Foi com o Luciano que você estava fazendo? Eu estava fazendo aula, bastante aula com o mestre aí, MF Luciano Maia, né? Luciano Maia, fortíssimo jogador. E a contribuição aí de quase todas as partidas aí foi com o Luciano. O conhecimento do xadrez clássico aí, ele teve grande influência aí no para mudar o meu xadrez. Ah, legal. E assim, eu sou um defensor assim ferrenho dos clássicos, tá? Eu sou muito ligado ao xadrez clássico. E você sentiu assim, como jogador, você sentiu diferença no teu jogo depois que você começou a se interessar mais e conhecer mais sobre jogadores clássicos, entender, né, o que cada um contribuiu com o jogo, etc. Olha, cada vez que eu vejo aqueles jogadores fazer alguma jogada assim, eu não entendia muito quando eu comecei a jogar,
Uhum. Comecei a jogar xadrez em 97, 99, eu estava jogando já alguns torneios e não entendia essa profundidade desses lances, né? Agora chegava partidas que o Luciano me mostrava que eu ficava, para que esse lance? Eu não entendo. É simplesmente um lance que eu preciso jogar, o cara não tem o que fazer aqui, eu vou jogar esse lance aqui só para ele passar, vou passar a vez porque ele não tem o que fazer, só vou melhorar uma peça minha. E o cara não tinha o que fazer, ele estava em VUG, né? Uhum. Eu assim, nossa, mas sabe aqueles lance cirúrgico? Uhum. Cada lance que ia passando, ia melhorando a posição, e chegou uma hora que agora é hora de arrematar. Aí de E, repente e não tinha, colapsava tudo, né? não tem o que salva, porque todas as peças estão jogando, né? É uma harmonia incrível. Então, Uhum. assim, me acabei me apaixonando aí de ver as partidas do Alekhine. Acho que é um Sim. dos fantásticos. Não gostava muito do Karpov, né? Porque ele jogava um xadrez meio igual ao do Kasparov, né? Um jogo de xadrez para frente, né? Mas ele também jogava uns lances assim com cavalo, aquele estilo Karpov, cavalo B1 exclama. Sim, as manobras que o Karpov fazia sensacionais. E assim, eu vejo que eu tinha muito preconceito, viu, Danilo? Eu vou te ser bem honesto. Se você lembrar como eu jogava em 2015, 2014, eu era, sei lá, eu era um Mikhail Tal misturado com com Andersen, com Zukertort, com tudo de mais agressivo, Polmorph e etc e tal. Eu só sabia jogar peça pra frente e tentar dar mate. Perdi a partida pra caramba, ganhava umas bonitas, tá? Meia dúzia de partida bonita eu ganhava, mas. Nossa, eu só Então, né? sabia. Eu jogava só pra frente, cara. Só pra frente. Pá, pá, pá. Era ataque Grand Prix, era Gambit escocês. E, nossa, era uma maravilha. De pretas era Benoni, era Benko. Nossa, era só coisa agressiva. E assim, o Rafael Leitão, ele sempre bateu muito nessa tecla dos clássicos, né? A partir do momento que eu comecei a pegar a parte da clássica, estudar, e assim, começar a entender desde o Steinitz, né? Entender o jogo posicional, assim, as contribuições que o Steinitz trouxe, depois o Lasker, Capablanca, Liquine e tal. Você vai entendendo o que cada campeão mundial trouxe, né, pro jogo. Você começa assim a mudar muito. Você começa a perceber que tem posições que você tem que jogar como o Mikhail Tal. Você tem que jogar na iniciativa agressivo. Mas tem posições que você tem que jogar como o Karpov. Você tá numa posição ali que você tá estrangulando o adversário. Você não adianta você tentar buscar a iniciativa. Não, você tem que jogar com calma, paciência, fazer o que a posição pede, né? E isso era o que o Leitão sempre batia, né? E eu lembro, nossa, até hoje eu tenho esse vídeo, né? Que eu tava fazendo um treino ao vivo com o Leitão, era um treino assim, na época que eu tava fazendo particular com ele. E ele pegou umas posições lá do software do Dvoretsky, aí ele colocou lá e aí ele falou: Olha, você tá com problema de jogo posicional, cara. Eu falei: Ah, não, beleza, vamos treinar. Ele falou: Ó, não, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar os módulos aqui do software do Dvoretsky, eu vou colocar tudo. Eu vou colocar tática, eu vou colocar estratégia, finais, eu vou colocar todos os temas, tá? Jogo profilático, enfim. E eu quero que você tenta resolver. Então ele dava um tempo lá, 15 minutos, e eu tinha que resolver 5 partidas diferentes com temas diferentes. Eu não sabia o que estava acontecendo na partida. Aí teve uma lá de jogo posicional que eu fiquei pensando, cara, eu errava todas de jogo posicional. Todas, todas, todas. E aí daqui a pouco, aí apareceu a posição assim, né? Aí ele falou, e aí, já encontrou alguma coisa? Eu falei, aqui eu tô vendo um cavalo B1, né? Que você volta e joga um cavalo pra A3, manobra aqui pra B5 e tal. Aí o Leitão, duvido que esse é o lance. Caramba, caramba, não tinha visto isso. Acho que você acertou, não sei o que. Nossa, se foi isso aqui, o treino de hoje já valeu, cara. E aí fomos ver no software, era exatamente a manobra que eu tinha falado, sabe? Foi assim, foi o primeiro exercício da minha vida que eu acertei de jogo posicional. E depois disso daí eu comecei a entender, né, o jogo posicional e, claro,
né, melhorar assim absurdamente, mas esse fato é um fato engraçado. Eu contei uma vez lá pro Thiaguinho, eu acho que eu até mandei um trechinho do vídeo pra ele, que eu tenho até hoje esse vídeo, eu achei muito engraçado. Mas, Eu, fala aí, fala aí. isso é verdade. Você sempre foi um franco atirador aí dos torneios, né? É, Sempre queria ir na mesa um ali e quero pegar o mais forte e quero ir para cima e sempre dava ali, né, de franco atirador. Aí você é. começou a ficar Comecei a aprender o xadrez, né, direito. tenho que ressaltar também aqui que o meu xadrez ele foi mudando também, né? Com várias aulas também com o Renato Batista, que é um grande jogador aí de São Bernardo, para quem não conhece. E agora eu estou fazendo o método da avaliação agora com o Neuris Delgado. É Hum, um excelente treinador. sensacional. Está mudando minha visão completamente assim do xadrez, de como avaliar a posição. É claro que se eu conseguisse pegar 10% do que ele explicava em aula, olha, eu deixaria de perder muitos pontinhos de rating, né? Mas Ah, é mas é sensacional. diferente, né? Treinar com um mestre, assim, um cara que, né, que tem uma experiência absurda, né? Às vezes a gente complica tanto a posição, às vezes é tão fácil de avaliar, né? Às vezes Pois a é. gente fica caçando coisa que não tem nada a ver com a posição, né? Eu lembro uma vez também que você tocou aí sobre o método da avaliação aí com o Neuris. O Leitão também, ele tem um método dele de avaliar a posição, o Quintiliano tem outro método tal, então a gente tem várias visões que a gente vai aprendendo e a gente se adapta com uma ou com outra, né? Eu também fiz bastante treino com o Perdomo, ele vê um pouco diferente as posições. Eu acho que a gente vai ganhando essa bagagem, né? E eu tô vendo o pessoal mandando as respostas, que o pessoal tá acertando, cara. Que legal. E até amigos nossos, né, que a gente comenta, eles têm uma visão, né, Saito, o Thiaguinho, né, eles têm um jeito, e eles falam, né, de um método aí dos lances candidatos, que eu sempre ouço, né, Sim, sim. é, É um e, método de cálculo, né? Lance candidato. e tem muita gente aí por exemplo, com o Luciano, tem essa gama dos lances candidatos, né? Só que dentro dos lances candidatos, você tem três classes de lance, né? Sim, sim. Lances de ameaça, lances de captura e lances Cheque, né? de ameaça, né? De mate Sim, um, sim. ameaça. Então, dentro do método que ele coloca, né? Você avaliar a posição dentro desses três tipos de lance é muito interessante, porque você sempre vai pensar o quê? Você tem cheque na posição, tem ameaça de mate na posição, tem uma captura boa aqui na posição, então você vai avaliar esses três classes de lance primeiro, né? Uhum. Isso aí. Já foi aí, Douglas? Eu não entendi um que o Felipe falou aqui, se rei G3. Rei G3, mas em que situação? Torre G1, rei vai canto com H3, vai ficar outro rei ameaçando. Ah, tá, tá. Acho que eu entendi. Mas aqui, no geral, o pessoal acertou, hein? O pessoal acertou. No primeiro estão sugerindo dama pro G6, né? E no Dama por segundo só teve um que acertou até agora. Então vamos fazer as considerações aqui. E aí a gente. E aí a gente segue. Bom, Danilo, o primeiro é o do Alikine e do Lasker aí. Se quiser fazer as considerações, eu vou aqui nessa rabiscando aqui. Aqui nessa posição, né, a grande ameaça aí é a torre chegando, né, em H3, né, com o famoso aí, vamos colocar a torre ali na coluna, né, Na cara do deixando rei, né? a cara do rei, e tem um cavalo aí que está tirando a casa de G7, né? G7
para ele não fugir, né? Então, é isso mesmo, né? A dama com G6 aí, enfraquecendo a coluna H, para a torre ter a passagem dela. Isso. Então, Não tem peças, né, dama por que voltam G6 ali aí, para né? proteger. Pro pessoal que acertou, dama por G6. Claro que o preto pode entregar várias peças aqui, né? Antes de tomar o mate. Mas, assim, a ideia geral do exercício é que se toma HG6, né? Pode seguir. Sim. Aqui tô ameaçando o mate em 1, né? Dama G7. Não tem o que fazer. Opa, deixa eu voltar E aqui só para rabiscar pro pessoal. Então, dama por G6 tá ameaçando, né? O dama G7. Não tem como defender a casa G7, né? Por exemplo, se jogar um torre F7, simplesmente dama toma F7 e pronto, né? Então, só para o pessoal entender aqui o que você está falando, estou rabiscando aqui na tela. Isso. Depois de dama por G6, o que rola então? então, ameaça de dama G7 mate. Uhum, Se jogar torre F7, não vai adiantar, porque dama captura e continua ameaçando o mate. E aí já não tem o que fazer, né? Aí uhum. você vai entregando a peça, como você falou, né? Dama por F2, É, vai só postergar o mate, só né? vai Mas postergando. não tem como defender, né? I- Mate indefensável. Isso. E aqui nessa posição, depois de dama por G6, acho que o único aí é tomar com o peão de H, Isso. liberando a coluna H aí para a torre da cheque, né? E aí também não tem o Hum, que fazer. O rei tá imóvel ali, né? É, e tem um detalhe aqui que a gente não citou no começo, que é o seguinte: esse bispo de B3 ele guarda a casa G8. Isso é muito importante aqui para a posição, né? Porque agora as pretas têm a opção de jogar cavalo H6. Só que quando eu tomo torre por H6 é o mate, né? Por causa que tem um bispo lá em B3, né? Deixa eu colocar até em vermelho aqui. Porque esse rei sangrou. O B3 tira a única casa de fuga, né? Que se não tivesse o bispo B3, então cavalo H6 seria uma salvação, né? Entrega a peça e sai do mate, né? Isso. Mas esse B3 aí também joga e joga muito, né? Já resolve, né? Muito bem. E o pessoal andou acertando o segundo aqui, né? Então aqui a situação é o seguinte, pessoal. Fazendo a consideração aqui um diagrama do Mihail Marin, que inclusive segue o Instagram do estrategista. Ele foi um dos meus primeiros seguidores no Instagram. Olha que honra. Marin seguindo o meu Instagram, cara. Foi sensacional. Depois acho que eu vou postar esse diagrama aqui, eu vou marcar ele lá no Instagram. Então, aqui é o seguinte, pessoal. Temos aqui, então, um rei que está em H3, está solitário, né? E, por exemplo, um lance natural aqui que poderiam pensar seria peão toma A3, mas está caindo o cavalo aqui em B3, né? Então as brancas têm um jeito sensacional de arrematar a posição aqui, que é o seguinte, né? Vamos fazer a visão geral da coisa. Vou colocar. Bom, a torre está cortando o rei aqui pela coluna G. Eu tenho uma outra torre que está cortando pela segunda fileira. E eu basicamente eu tenho duas casas aqui do rei, né? A casa que ele tá e a casa H4. Então, se você pensa na posição nesse sentido, o que você começa a avaliar? Que você tem que tentar dar um cheque para tentar tirar o menor número de casas possíveis, né? Então, por exemplo, um cheque em H1 seria sensacional, né? Porque eu tiro essa casa que o rei tá e tiro a casa H4, né? Porém, quando você tirar essa torre de G1, tem um inconveniente aqui, né? O inconveniente é que se você jogar torre G1 direto, ele pode fugir com o rei para G4 ou pode fugir para G3. Então, é aqui que vem a questão da criatividade na resolução do exercício, né? Então a gente volta para a posição inicial e pensa: opa, deixa eu tirar a casa G4 e a casa G3. Então o primeiro lance
já vai ficar óbvio na cabeça de todo mundo, né? Que é rei F4. E agora, qualquer lance que as pretas fizerem vai ser mate em um lance. Então, por exemplo, uma variante ilustrativa aqui, né? Torre por B3 e aqui joga torre H1 mate, tá? Então uma posição interessante aí do Marin para vocês. Mas a maioria acertou aqui, né? Pensei que ia para evitar a tomada do cavalo com cheque. Exatamente, exatamente. Joga o rei em F4 e o seguinte, além de você cobrir essas casas de fuga do rei, você também sai do cheque, né? E agora se tomar a torre por B3 cheque, né? Também não tem o mate. Mas legal, o pessoal tá afiado aí, hein?